Bom, hoje eu vim falar sobre os carboidratos, ácidos nucleicos e os lipídios. Os carboidratos, eles são biomoléculas essenciais para os seres vivos. Elas desempenham papéis fundamentais na obtenção de energia e na estruturação celular. Sobre a estrutura dos carboidratos, os carboidratos eles são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio na proporção de 1,5 para 1. A sua estrutura básica é formada por unidades de monossacarídeos que podem se formar por ligações glicosídicas e formar os oligosacarídeos e polissacarídeos. Exemplo de monossacarídeos são a frutose e galactose. Agora falando sobre a função biológica dos carboidratos. A função primordial é servir como fonte imediata de energia para as células. Por exemplo, a glicose ela é metabolizada através da glicose para produzir a ATP, que é a principal molécula de energia celular. Além disso, os carboidratos eles desempenham papéis estruturais na formação da parede celular, que é a celulose, e na matriz extracelular dos animais, que são as glicoproteínas. Os carboidratos eles podem ser classificados de acordo com o número de unidades de monossacarídeo que elas contêm. Os monossacarídeos são exemplos de monossacarídeo a glicose, a frutose e a galactose. Os oligosacarídeos eles são formados por 2 a 10 monossacarídeos que são ligados. Os polissacarídeos eles são formados a partir de 10 ou mais moléculas de monossacarídeos que são ligados entre si, né, através de ligações glicosídicas. Agora falando sobre a função biológica dos carboidratos. A função primordial é servir como fonte imediata de energia para as células. Por exemplo, a glicose ela é metabolizada através da glicose para produzir a ATP, que é a principal molécula de energia celular. Além disso, os carboidratos eles desempenham papéis estruturais na formação da parede celular, que é a celulose, e na matriz extracelular dos animais, que são as glicoproteínas. Os carboidratos eles podem ser classificados de acordo com o número de unidades de monossacarídeo que elas contêm. Os monossacarídeos são exemplos de monossacarídeo a glicose, a frutose e a galactose. Os oligosacarídeos eles são formados por 2 a 10 monossacarídeos que são ligados. Os polissacarídeos eles são formados a partir de 10 ou mais moléculas de monossacarídeos que são ligados entre si, né, através de ligações glicosídicas. E onde os carboidratos eles são encontrados? Os carboidratos eles são amplamente encontrados na dieta humana e na dieta animal. As principais fontes são os grãos, que, por exemplo, tem o trigo, o arroz, o milho, as frutas, os vegetais, como, por exemplo, a batata e a cenoura, e nos produtos lácteos, que são os derivados de leites, na sacarose, que é o famoso açúcar de mesa, e dentre outros. Agora, uma breve conclusão. Os carboidratos eles desempenham, né, como eu já tinha dito, papéis cruciais na nutrição e no metabolismo dos organismos vivos. Eles fornecem energia imediata e elas também contribuem para a estruturação celular. Agora falando sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles são macromoléculas essenciais para a vida. Elas são responsáveis pelo armazenamento, transmissão e expressão das informações genéticas nos organismos vivos. Bom, agora falando sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos eles são polímeros formados por nucleotídeos, e cada nucleotídeo ele é composto por 3 componentes principais, que no caso do DNA é uma base nitrogenada que contém adenina, guanina, citosina e timina, ou no RNA é a adenina, guanina, citosina e a uracila. Um açúcar desoxirribose, que é um componente do DNA,
ou a ribose, que é do RNA, e também o grupo fosfato. Os nucleotídeos eles se ligam entre si por meio de ligações de fosfodiéster e eles formam cadeias, resultando na estrutura helicoidal, né, que lembra uma hélice, e ela é uma característica do DNA em conforme variações sobre o RNA. Sobre a função biológica, os ácidos nucleicos eles desempenham papéis fundamentais na biologia celular e molecular. O DNA, que tem na sua composição o ácido desoxirribonucleico, ele armazena informações genéticas e hereditárias. O DNA ele é replicado durante a divisão celular e transmite informações genéticas para as células filhas. O RNA, que possui o ácido ribonucleico, ele tem diversas funções, incluindo a transcrição, que é a síntese do RNA. O RNA, que possui o ácido ribonucleico, ele tem diversas funções, incluindo a transcrição, que é a síntese de RNA mensageiro que vem a partir do DNA. A tradução de síntese das proteínas ela é a partir do RNA mensageiro. Além do seu papel como portador de informações genéticas, os ácidos nucleicos eles também são essenciais para os processos celulares, como a regulação genética e a reparação de danos. Bom, e por último, falando sobre os lipídios eles são uma classe diversa de biomoléculas que elas são essenciais para os organismos vivos e elas desempenham papéis fundamentais na estrutura celular, no armazenamento de energia e na sinalização molecular. Sobre a estrutura dos lipídios, eles são moléculas orgânicas que são insolúveis em água, ou seja, elas são hidrofóbicas e elas são solúveis em solventes orgânicos. Elas são compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio com proporções variáveis. A estrutura dos lipídios elas contêm ácidos graxos que tem uma cadeia hidrofóbica de carbono e hidrogênio e também um grupo carboxílico na sua extremidade. Elas também contêm glicerol, que é um álcool que tem 3 grupos de hidroxila, que elas podem estar ligadas aos ácidos graxos e elas podem formar triglicerídeos. Sobre as estruturas, os lipídios eles incluem componentes principais das membranas celulares, esteroides como colesterol e lipídios que são complexos como os lipopossacarídeos, encontrados na parte celular de algumas bactérias. Falando mais sobre a função biológica, os lipídios eles desempenham múltiplas funções vitais como o armazenamento de energia, como eu já tinha citado antes, em triglicerídeos, e são a forma mais comum de armazenamento de energia nos organismos e também armazenados em tecidos adiposos. E esse foi o vídeo, até a próxima.